Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar da história e geografia da língua inglesa, tá? Nós vamos ver onde a língua inglesa surgiu e falar um pouco do contexto histórico, tá? Do momento em que ela surgiu. Talvez algumas pessoas já saibam de alguma dessas informações, outras nem tanto, então vamos falar de forma bem clara, tá? Vocês vão poder acessar essas informações que eu estou falando, que eu vou mostrar um mapa também. Vocês vão poder ver essas informações aqui nessa página de informações aqui, ó, uma página só, História e Geografia da Língua Inglesa, e em seguida vai ter o exercício aqui abaixo, para vocês responderem, certo? Isso aqui vai estar numa página de Word, na atividade do Google Sala de Aula, e vocês vão poder botar só as respostas do exercício, onde tem lá responder pergunta, tá certo? Não precisa ser nesse arquivo, não. O arquivo vai ser só para ver as informações e as perguntas. Vocês vão botar as respostas, onde tem responder, resposta, vão me enviar de volta, ok? Então vamos lá. Diz aqui que a língua inglesa surgiu na Inglaterra, né? Que é o país que lidera politicamente o United Kingdom of Great Britain. Então vamos ver aqui no mapa, tá certo? Do que se trata isso. Vejam só. Aqui a gente tem o mapa da Europa, tá certo? Vocês estão vendo aqui, cada país tem uma cor. Então, o Reino Unido da Grã-Bretanha, o United Kingdom of Great Britain, tá aqui, ó, acompanhando o cursor aqui do mouse, nessa ilha rosa aqui, tá? E mais essa outra aqui que é a Irlanda, tá certo? Eu vou explicar por que essa parte tá verde e essa tá rosa. Então, isso aqui é o que surgiu como Reino Unido da Grã-Bretanha. Bem, mas como é que isso aconteceu? Inicialmente, a língua inglesa não surgiu com os povos que já estavam aqui desde tempos muito antigos. Quem habitava aqui eram os povos celtas, entre eles os bretões são os mais conhecidos, mas eram várias tribos, vários povos chamados de celta, que tinham sua língua, sua religião. Muito bem. Então, a partir de um certo momento, ah, os povos germânicos, que era uma região que tinha aqui, ó, tem aqui a Alemanha, né? Antigamente a Alemanha era um território um pouco diferente, pegava essa parte aqui onde hoje tem a Holanda, pegava um pedaço da Polônia, pegava um pedaço da Dinamarca. Essa região aqui era a Germânia. E alguns povos daqui da Germânia vieram aqui para a ilha da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na verdade, né? Tem mais de um país aqui no Reino Unido. Então, por que que eles vieram? Porque naquela época havia migrações. Eles, primeiro, para dominar territórios, né? Às vezes o clima do lugar onde os povos estavam não era bom, eles iam para outro lugar. Às vezes eram expulsos por invasores, tinha vários motivos. O que ocorre é que o território da atual Inglaterra foi habitado pelo povo celta desde meados do século V antes de Cristo, tá? Mas aí, entre os anos de 43 a 410 depois de Cristo, ocorreu a ocupação romana. A província da Inglaterra foi administrada pelos romanos nesse período. Ou seja, vamos voltar aqui para o mapa. Aqui na Itália, né, ó, esse verdinho aqui, tem a cidade de Roma que acabou se tornando um império. Então, o Império Romano saiu dominando várias regiões aqui pela Europa, saiu se espalhando, né, veio para todos os lados aqui. Era um império muito grande e muito poderoso. E acabou chegando aqui também. E ficou dominando aqui as ilhas da Grã-Bretanha por um bom tempo, certo? No século V depois de Cristo, ocorreu a invasão do Império Romano pelos bárbaros. O que eram os bárbaros? Era como o Império Romano chamava todos os povos que não eram romanos, né? Eles achavam que aqueles povos, inclusive, não tinham toda a sofisticação política e educação que eles tinham. Então, eles chamavam todos esses outros povos de bárbaros. A região da Inglaterra foi invadida e dominada principalmente por dois povos germânicos, os anglos e os saxões, também chamado de anglo-saxões, porque eram duas tribos, dois povos que viviam aqui na região da Germânia, né? Eles viviam aqui e eles se juntaram para ir dominar essa região. Vieram outras tribos também, como os jutos, por exemplo, né? Mas principalmente os anglos e saxões vieram daqui da Germânia para cá. Eles tiveram que atravessar o mar, né, de barco, vieram para as ilhas da Grã-Bretanha.
Então, esses povos germânicos expulsaram grande parte dos celtas e romanos que habitavam a região, né? Os celtas já tinham sido dominados pelos romanos, mas o Império Romano nessa época já estava em decadência, os romanos já estavam indo embora dali. Os poucos que tinham ainda, eles expulsaram, e também os celtas, né? Inclusive, uma parte dos povos aqui, do que seriam os bretões, eles vieram aqui para a França. Eles fizeram até um estado lá que se chama Bretanha, na França. Fugiram daqui para cá. Quando os anglo-saxãos vieram daqui para cá. Bom, então, no século X, né, já com os anglo-saxãos dominando a região há muito tempo, há mais ou menos uns 600 anos, a região lá da Grã-Bretanha foi invadida e atacada fortemente pelos vikings, né, que eram os povos dessa região aqui. Ó. Os vikings eram mais essa região aqui da Suécia, da Dinamarca, essa parte mais fria da Europa. Eles vieram tentar dominar aqui. Só que os anglo-saxãos conseguiram expulsá-los. Eles foram mais fortes e expulsaram. Já no século XI, em 1066, Guilherme, o conquistador da Normandia, venceu o rei saxão Haroldo, né, dos povos anglo-saxãos, na Batalha de Hastings e foi coroado rei. Então, assim tem início o processo de unificação e formação da Inglaterra mesmo, como a gente conhece hoje, né? A Normandia era uma região aqui da França. E um rei aqui da Normandia tem algumas relações familiares com o rei Haroldo lá da Grã-Bretanha, um rei saxão, desses povos que vieram daqui, né? Então, quando um rei que governava lá naquele período morreu, o rei Haroldo se achou que era o herdeiro do trono, né? Só que o Guilherme, aqui da Normandia, também achou que tinha direito a esse trono porque tinha algum grau de parentesco lá com o antigo rei que morreu. Então, Guilherme, da Normandia, foi para lá, para a Grã-Bretanha, para poder dominar e se tornar rei, e ele acabou conseguindo. Houve uma batalha muito violenta, né, a Batalha de Hastings, e nessa batalha ele conseguiu vencer, e aí começou a fazer a unificação dos reinos e transformar a Inglaterra, né, num território mais ou menos no que ela é hoje, certo? E aí, estabelecida a Inglaterra, esse reino da Inglaterra começou a dominar reinos vizinhos, né? Houveram, claro, várias batalhas. Aqui a gente tem o mapa da Europa, agora vamos para o mapa da Grã-Bretanha mesmo, certo? Aqui vocês veem o restinho da Europa, aqui são as duas ilhas da Grã-Bretanha. O que é que aconteceu? A Inglaterra aqui começou a batalhar com esses reinos vizinhos para dominá-los, né? Foram vários anos, isso aconteceu em vários anos, né? De batalhas aqui e acabou dominando toda essa região. Então, esses reinos, eles eram os reinos da Escócia, aqui em cima, né? País de Gales aqui, ó. A Inglaterra tem a parte maior aqui dessa ilha grande e aqui a Irlanda, certo? Então, o que é que se convencionou depois de muitas batalhas? A Inglaterra disse: olha, vocês são países, vocês têm uma razoável independência, mas obedecem à Inglaterra politicamente. Então, a Inglaterra que comanda todos esses reinos politicamente, certo? Ocorreu o seguinte, agora no começo do século XX, né, 1918 para 1921, houve uma guerra da Irlanda aqui, ó, essa ilha menor, com a Inglaterra para se libertar do Reino Unido. Eles disseram, não, nós não queremos mais fazer parte do Reino Unido, a gente não quer mais obedecer à Inglaterra. A gente quer ser um país independente, totalmente independente. Então houveram 2 anos e pouco de guerra, né, combates aí sangrentos, e aí essa região cor de laranja aqui em cima ficou sendo a Irlanda do Norte, que pertence ainda ao Reino Unido, aqui, ó, toda essa parte amarela, e a República da Irlanda aqui embaixo ficou independente, não precisa obedecer mais politicamente o Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, o United Kingdom of Great Britain, essa partezinha aqui, ó, que em português quer dizer Reino Unido da Grã-Bretanha, esse nome vem porque aquela ilha lá da Inglaterra tinha o nome de Grã-Bretanha, ele é formado pelos seguintes países: England, que é a Inglaterra, que é o líder político desse reino, né? Wales, que é o país de Gales, Scotland, que é a Escócia, e Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte, que é aquele pedacinho de cima da Irlanda que continuou fazendo parte do Reino Unido. Aí tem a observação aqui, ó, a Irlanda já foi um único país, mas hoje são dois, né? A Irlanda do Norte, Northern Ireland, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que não faz parte mais do Reino Unido. Muito bem.
Os anos se passam e com as navegações do século XVI e XVII, né? Pensando ali naquele período anterior, quando o Guilherme conquistou a Inglaterra e começou a unificá-la, um pouquinho mais para frente, no século XVI e XVII, o primeiro país a ser colonizado pela Inglaterra foi os Estados Unidos da América, tá? United States of America. Tem essa sigla USA, quer dizer, o U é United, o S é States e o A é America. Então, naquele período das navegações, ali quando Portugal começou, né, as navegações também, contornando a África, querendo ir para a Índia, e chegaram aqui ao Brasil, né? Portugal colonizou aqui o Brasil, e a Inglaterra, um pouquinho depois, chegou lá mais para cima nas Américas, lá nos Estados Unidos, né? Na América do Norte, além dos Estados Unidos, o Canadá também foi colônia inglesa. Mas a Inglaterra também esteve presente em outras regiões do mundo, como na África, né? Aí tem os países aqui que foram colonizados pela Inglaterra e que hoje falam inglês, a Nigéria e a África do Sul. Na Ásia a gente tem a Índia, que é um país muito grande, lá tem muitas línguas, mas ficou o inglês também como uma das línguas mais utilizadas no país. Na Oceania a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, também colonizados pela Inglaterra. Aqui na América Central, onde tem muita ilha, né? Essa parte mais fininha das Américas e que tem muita ilha, tem a ilha da Jamaica, né? A Jamaica fala inglês. E até na América do Sul, aqui vizinho ao Brasil, tem a Guiana Inglesa, que é um país pequenininho, um pouco desenvolvido, faz fronteira ali com aquela parte de norte do Brasil, ali Roraima, Rondônia. A Guiana Inglesa lá também fala inglês. Quando os ingleses colonizavam a região, as culturas deles e dos povos colonizados acabavam influenciando umas às outras. E dessa forma a língua inglesa acabou ficando naqueles lugares, como a língua única ou como segunda língua oficial. Então, por exemplo, vamos aqui para o mapa. Olha só, quando esses povos germânicos, os anglo-saxãos, vieram para cá, certo? Eles trouxeram a língua deles, os costumes, as religiões, e essas meio que se misturaram com as religiões que tem aqui, né? Então, depois, por exemplo, em termos de religião, depois o cristianismo predominou aqui nesses países, né? Mas, por exemplo, a língua que se fixou aqui foi a língua inglesa, né? Da mistura das línguas desses povos anglo-saxões com os povos que estavam aqui, surgiu a língua inglesa, né? E aí os costumes começaram a se misturar também, certo? E, bom, a gente pode perceber também que tem algumas palavras da língua inglesa que têm influência francesa, algumas palavras francesas dentro da língua inglesa. E foi justamente por causa tanto dessa invasão dos normandos, como depois a invasão de Napoleão, né, um imperador francês lá. Bom, muito bem, mas é importante a gente saber que na formação dos países as culturas vão se misturando. Por exemplo, eu vou comparar isso aqui que aconteceu com a Inglaterra com o Brasil. Os portugueses vieram para cá, né? E aqui no Brasil, os habitantes originais, que eram os índios, eles não falavam português, eles não eram cristãos, a sociedade deles não era organizada como Portugal e a Europa, assim, de modo geral, né? Mas aí da mistura dessas línguas, né? O português ficou, né, predominou aqui no Brasil, mas claro, o português tem influência de palavras indígenas, o nosso próprio estado, né, Paraíba é um nome indígena, segundo um guia lá em João Pessoa, um dia me falou que quer dizer rio difícil de navegar, Paraíba. Bom, mas na língua portuguesa ocorreram influências de palavras indígenas, até de palavras francesas também, né? Porque na época que Portugal estava dominando aqui, também estava tentando, a França, a Holanda também estavam tentando dominar as regiões aqui, ok? Bom, então eu tenho exemplos aqui, ó, do Canadá, por exemplo, ele fala inglês e francês, porque a França também esteve presente lá no Canadá, tentando colonizar. Então tem uma região que fala inglês, tem uma região que fala francês, embora em cada região fale-se as duas línguas, principalmente no comércio. Né? Porque se na região que fala inglês chegar uma pessoa da região que fala francês, os comerciantes eles têm que atender falando francês também para não perder o freguês. Né? Aqui na Índia também, ó, lá na Ásia, eles têm 23 línguas oficiais. A Índia é um país muito grande, então eram divididos em várias tribos, né, em tempos mais antigos, e essas línguas permanecem assim localizadas em alguns pontos do país, né, não é uma língua nacional, todas as 23. Agora, o inglês e o hindi são as línguas mais usadas em todo o país, né? Hindi é uma língua original de lá, da Índia, e o inglês, quando os britânicos, né, os ingleses foram lá colonizar, ficou o inglês também.
Bom, hoje em dia o inglês é uma língua de comunicação internacional e por isso é estudada em muitos países do mundo, devido à influência dos Estados Unidos, que é uma potência política e econômica, né? Quando a gente tem um país que é muito forte politicamente e economicamente, a cultura dele acaba influenciando outros países, né? Vale salientar que antes dos Estados Unidos, a Inglaterra também foi um império muito forte, né? Quando surgiu a Revolução Industrial lá, que eles começaram a produzir os bens de consumo em escala industrial, com máquinas, né? Porque antes eram feitos só por pessoas, era feito de forma artesanal, os produtos que a gente comprava. Mas depois, com o desenvolvimento de máquinas, eles começaram a produzir muito mais, em larga escala, né? E a Inglaterra influenciou muitos países do mundo também. E depois veio a ser os Estados Unidos, né? Que começou a estar nessa posição. Bom, mas aí, como o inglês é uma língua de comunicação internacional, estudada em vários países, aí eu convido vocês a refletir, ó, por que aprender inglês no Brasil? Por que a gente estuda inglês na nossa escola, aqui em Boqueirão, na Paraíba? Bom, eu vou mostrar alguns usos que ela pode ter para nós brasileiros, né? Uma delas é para comunicação internacional em viagens, né? Daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos, alguns de vocês podem estar viajando para um país que fala inglês, né? Pode estar viajando para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África do Sul, quem sabe. As possibilidades de vida, né? A gente nunca sabe o que é que vai estar acontecendo daqui a um ano. Então, pode ser que algum de vocês viaje. E aí vocês podem usar a língua inglesa para se comunicar, inclusive em países que não falam inglês. Como ela é uma língua internacional, de comunicação internacional, se você vai para a Alemanha, você não fala alemão, o cara que está te atendendo no hotel não fala português, certamente os dois vão ter estudado inglês já. Então, por isso que é interessante dominar essa língua nas viagens internacionais. E às vezes você vai viajar num país aí de língua inglesa, você viaja para lá e lá consegue um emprego, por exemplo. Então, se você dominar bem a língua, você já tem essa oportunidade, né? Uma outra opção de língua inglesa para a gente estudar aqui no Brasil é por questões profissionais. Você pode trabalhar com turismo, por exemplo. Hotéis de cidades grandes, né, de capitais principalmente, os hotéis sempre querem que a pessoa fale pelo menos inglês e espanhol, porque tem muito turista. Então, se chega uma pessoa para concorrer a uma vaga lá no hotel, uma que fala inglês e outra que não fala, a que fala certamente vai ter mais chance de pegar esse emprego, né? É, além dos hotéis, tem guia turístico também, né? Nas praias, em outros locais turísticos, são necessários guia turísticos que falem inglês. E você também pode trabalhar com tradução, né? A gente tem muita série, né? E muito filme aqui no Brasil que vem dos Estados Unidos. Então você pode ser um tradutor. Você traduz as falas da série, as falas do filme, né? Ganha um dinheiro com isso. Tem muita gente que vive de tradução. Uma outra possibilidade é para cursar pós-graduações. Quando você termina o ensino médio, né, o curso que você escolhe na universidade é chamado de graduação. Você estuda em média ali 4 anos e você se forma, por exemplo, em letras, como eu, ou em medicina, ou em arquitetura, são vários os cursos. Mas aí depois dessa fase inicial, que é a graduação, vem a pós-graduação, que pode ser um mestrado, doutorado, pode ser especialização também. Mas a língua inglesa é mais cobrada no mestrado e no doutorado, que são aprofundamentos do seu curso, né? Às vezes você vai se especializar em uma área. Por exemplo, eu cursei letras, né, para dar aulas de língua inglesa, mas eu posso fazer um mestrado na área de tradução ou em alguma área específica, outra área específica do meu curso. Um médico ele pode se especializar, por exemplo, em pediatria, né, ou em ortopedia, aí ele faz mestrado e doutorado nessas áreas, né, para se especializar mais. E quando você estuda um mestrado, um doutorado, às vezes tem artigos, né, tem textos que alguns cientistas publicam em outros países. Como o texto passa a ser muito importante para aquela área, né, por exemplo, para o curso de medicina, então as universidades pegam aquele artigo, que é uma descoberta científica, para trabalhar com aquelas informações, com aquela descoberta em várias universidades do mundo. Então aí o autor do texto, ele publica o texto na língua original dele e em inglês também. Porque aí, por exemplo, se um cientista fez uma descoberta importante lá nos Estados Unidos e a gente quer trazer essa descoberta para ser trabalhada numa universidade daqui, aí pega o artigo em inglês e aí das duas uma. Ou você paga para alguém traduzir, o que pode sair caro, ou você lê o texto no original mesmo em inglês.
Agora, detalhe, quando você vai se inscrever para um mestrado, você tem que fazer uma prova de língua inglesa, já por causa disso mesmo. Então, por isso que é bom quem pensa em seguir carreira universitária e fazer um mestrado, um doutorado, tem que ter uma basezinha de inglês básico, pelo menos para ler um texto lá na prova que admite você no mestrado, certo? Bom, então, gente, a nossa aula de hoje é sobre a história e geografia da língua inglesa, tá? Onde a língua inglesa surgiu, ó. Surgiu aqui, na ilha da Grã-Bretanha, principalmente por causa da chegada dos povos anglo-saxãos que vieram da região da Germânia para cá, né? Aí a gente vai ver aqui o mapa, ó. O Reino Unido da Grã-Bretanha é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E tem a Irlanda que hoje não faz parte do Reino Unido, né? A República da Irlanda é independente. Quem lidera esses povos aqui politicamente é a Inglaterra, que é onde surgiu a língua inglesa, tá? Por que esse nome Inglaterra inglês? Por causa do nome de um daqueles povos que vieram para cá, que eram os anglos. Então, anglos, inglês, Inglaterra. A Inglaterra é onde surgiu a língua inglesa e aí depois eles vieram se expandindo para o mundo, né? Através das navegações vieram para a América do Norte, aqui para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Jamaica, para a Guiana Inglesa, aí na África que vieram para a África do Sul, para a Nigéria, lá na Ásia foram para a Índia, foram também para a Oceania, lá na Austrália e na Nova Zelândia, e aí a língua inglesa saiu se expandindo pelo mundo, né? Muito bem, essa aula era para a gente ter essa noção de onde surgiu a língua inglesa, para onde ela foi, né, os principais países, as origens, como se formou o país aqui, certo? Até chegar à questão de hoje, a gente aqui, por que a gente está estudando língua inglesa aqui, que foi essa última parte que eu falei. Muito bem, então vocês vão acessar o exercício, ó. Por exemplo, traduza para português os nomes dos English Speaking Countries, os países de língua inglesa. Alguns vai escrever igual em português, né? Outros têm tradução. Aí vocês vão pesquisar de acordo com o que eu falei na aula, pesquisar na internet e traduzir os nomes desses países aqui em português. Aqui, ó, qual é o país onde surgiu a língua inglesa, né? Onde a língua inglesa surgiu. Você bota o nome do país, pode ser em inglês ou em português. 3. Quais países constituem o Reino Unido da Grã-Bretanha? The United Kingdom of Great Britain. Aí é interessante vocês fazerem o seguinte, bota o nome do país em inglês e em português, tanto na 2 como na 3, tá? Na 4, escreva o nome de um país de língua inglesa de cada continente abaixo. Então, por exemplo, North America, que é o continente América do Norte. Um país de língua inglesa que tem lá. Aí você bota o nome aqui. South America, que é a América do Sul. O nome de um país de língua inglesa aqui. Asia, que é a Ásia. Nome de um país de língua inglesa que tem nesse continente. Oceania, Oceania, nome de um país de língua inglesa que tem aí. E Central America, que é a América Central, o nome de um país de língua inglesa que tem na América Central. 5. Quais dos países são de língua inglesa? Aí você vai marcar com X ou circular a letra. Alguns desses países aqui são de língua inglesa e outros não. Outros não falam inglês. Vocês circulam só os que falam inglês. 6. Cite uma razão para aprender inglês no Brasil. A gente discutiu várias ali, você vai citar uma delas aqui, que parece ser mais interessante para você. 7. Complete as letras que estão faltando e descubra o nome dos países de língua inglesa e escreva-o corretamente abaixo em inglês. Por exemplo, letra A tem aqui o nome de um país de língua inglesa. Olhando aqui em cima, ó, você já vai perceber qual será o país. Você completa as letras e depois escreve ele corretamente embaixo aqui em inglês. Tá? Mesmo jeito com a B, com a C, com a D e com a E. Por último, para a gente fazer uma ligação com o tema dessas 2 semanas aí, que é Ciência, Tecnologia e Informação, tem aqui a pergunta: faça uma pesquisa na internet e descubra em qual país de língua inglesa se iniciou a Revolução Industrial, tá? Que tem como característica marcante o desenvolvimento da tecnologia. A Revolução Industrial começou com o desenvolvimento de máquinas, mas durante o tempo ele vem se desenvolvendo a tal ponto que hoje trouxe esse desenvolvimento do computador, da internet, do celular, né? Que a gente tanto usa hoje. Tudo isso começou com a Revolução Industrial, a primeira etapa, né, da Revolução Industrial, que teve início em um país de língua inglesa. Nós vamos dizer que país foi esse onde começou a Revolução Industrial, ok? Então, boa semana para todo mundo. Acho que o exercício está bem fácil. Essas informações aqui são importantes para a gente compreender o contexto da língua inglesa, né? De onde ela veio, porque a gente estuda ela por aqui. E, bom, vai ser fácil de responder. Um abraço para todo mundo aí. Tchau.